Indo aí. Ou não? Tá, né? Tá. Então eu precisava falar para apagar. Eu não sabia disso, não. O bichinho é mais inteligente do que eu pensava. Bom, então, como eu falei, Akhon Tor foi o nome que eu recebi do Venerável Mestre Akron e a qual a gente está finalizando essa etapa. Por quê? Teve a etapa do Egito, teve a etapa de 2000 anos atrás e essa etapa agora. Porque nós também estivemos próximo ao Divino Mestre Jesus, onde o Mestre Akron foi José de Arimateia. Então, nós estamos trabalhando dentro desse processo de espiritualidade, finalizando essa etapa de transmissão. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer com que a sabedoria seja transmitida de um modo, nesse momento, o objetivo agora, para esses encontros, seja compactado nos seus aspectos mais importantes, fundamentais, para que a pessoa, isoladamente ou em grupos, como queiram, faça o trabalho daquele pescador, que vai lá buscar, vai se aprimorando, vai se aprofundando no conhecimento. Só que, como o livro tem uma dificuldade, a gente precisa passar, na minha opinião, as linhas mestras desse conhecimento, para que alguns vão se aprofundar mais, ter mais conhecimentos, outros menos, mas pelo menos a ideia força, a ideia principal, ela seja preservada e fique fixado dentro da mente de cada um. Para isso, nós vamos falar sobre o nosso sistema solar, vamos falar sobre o planeta Terra, sobre extraterrestres, aí vamos entrar no ser humano, famílias espirituais, mediunidade, chakras, entidades espirituais e curiosidades egípcias. A pessoa entendendo o básico disso, ela vai registrar no seu átomo permanente esse conhecimento e ele não vai perder mais. Ele vai ter registrado esse conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Não é tornar a pessoa um hermetista, é passar conhecimentos básicos. Eu vou mostrar agora os livros que foram trazidos, as informações, onde consta a base desse conhecimento. A base desse conhecimento. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar alguns já muitos já conhecem, os Papiros Sagrados de Hermes, é esse livro aqui, nessa edição mais atualizada, e a edição anterior, também, os Papiros Sagrados de Hermes. Esse é de 85, né? 85, exato. Nessa, temos também o As 5.000 Ciclos de Ra 1, conta a história de uma família espiritual ligada ao Mestre Akron. As 5.000 Ciclos de Ra, de uma outra família espiritual ligada ao Venerável Mestre Akron. E também da terceira família desse raio monástico a qual eu pertenço. São 3 famílias que compõem um raio monádico, o raio da mônada, que é a nossa centelha divina, a nossa expressão divina. Mas isso, ao longo do conhecimento, nós vamos tratar desse assunto posteriormente. Tem a história do vovô Benedito, infanto juvenil. Ele tem uma importância grande como os papiros sagrados, uma abordagem mais simples da sabedoria, que, na verdade, se pensa que é um livro infantil, mas é um livro infanto-juvenil. E tem a história, eu não trouxe agora aqui, frases áureas, e o Malu, que quando aí não é da sabedoria, é um livro que fala sobre o sofrimento das crianças, a demonstração,
processos de pedofilias, foram escritas pelo momento sério e grave que as crianças estão vivendo atualmente. Então, essa é a fonte bibliográfica do que nós vamos falar. Outro objetivo é que vocês sejam vetores multiplicadores. Primeiro, entenderem aquilo que leem, que vão ler, que estudam, e que se tornem multiplicadores desse conhecimento. Porque se eu perguntar aqui, eu não sei quantos tem, o que elas entendem de extraterrestres? Eu sei que vários já assistiram muitas palestras, lives, informações, mas vocês conseguem fazer um fecho dessa informação? Será que conseguem? Ou vocês têm uma série de informações difusas e não conseguem criar uma espinha dorsal dessa informação? O que as pessoas entendem sobre o nosso sistema solar? O que se entende sobre entidades espirituais? O que se entende sobre famílias espirituais? Muitos conhecem isso, os termos. A família espiritual não é a família carnal, isso conhece. Mas onde isso é inserido no processo de sabedoria? Eu acho que falta justamente isso. É criar uma espinha dorsal, e vocês podem ter certeza, porque se aconteceu comigo, eu não sou nenhum privilegiado, quando vocês começarem a ler outros livros, outros autores, vocês vão buscar essa informação que aprenderam dentro dos papiros sagrados de Hermes e dentro dessa coleção de livros. E aí vocês vão ter uma clareza maior dessa informação. Porque hoje, ao que me parece, existe muita informação, muitas delas gerando mais confusão do que elucidação, do que clareza. Mais dúvidas do que clareza. Então, esse é o objetivo, trazer sabedoria, como o mestre Lacron dizia, transformar o espiritismo. Quando ele fala espiritismo, eu entendo de um aspecto mais amplo, numa verdadeira ciência. E outra coisa que ele menciona, conversar com a pessoa comum sobre esses assuntos, sem transformar esse conhecimento em uma coisa vulgar. Não dá pérolas aos porcos. Isso o Divino Mestre Iesus já havia mencionado lá atrás. Fale a sabedoria, mas não jogue pérolas aos porcos. Então, quando se sente num ambiente adequado ou agradável, que a pessoa dá uma deixa, introduza esse conhecimento. Fale alguma coisa sobre uma reencarnação, sobre uma meditação, sobre um tratamento espiritual, alguma coisa nesse sentido. Porque isso vai introjetando dentro da pessoa a curiosidade. E por que a curiosidade é importante? Porque ela é que nos move. Se nós deixarmos de ter curiosidade, nós ficamos estagnados. E quando o ser humano faz aquelas perguntas básicas, 3, de onde eu vim, quem eu sou, para onde vou, ele já está em condição de começar a receber determinadas informações. Já está em condição. Esse é o nosso aspecto. Esse é o objetivo maior. É criar uma linha lógica e dar às pessoas informações básicas para que elas caminhem. Qual é o meu objetivo na gravação? Meu objetivo na gravação é deixar para a posteridade, para a eternidade, algo registrado, que não dependa mais de ninguém, ou que dependa cada vez menos de alguma das pessoas, para que
ela estude por ela. Ela não dependa de ninguém. Ela não dependa de um mestre, ela não dependa de um guru, apenas do pai espiritual dela, o pai e mãe. E vocês vão ver, quando eu tocar em famílias espirituais, que o pai e mãe espiritual e nós estamos indelevelmente unificados, unidos, que é outra coisa que as pessoas também não sabem. Esse é o nosso objetivo da gravação. Os livros, eles podem ser adquiridos comigo, livro físico, ou pelo site em PDF. O nosso objetivo é disponibilizar toda a informação da melhor maneira possível para as pessoas. Aqueles que quiserem o livro físico podem se dirigir a mim, que eu mando pelo correio, aí pago o livro, eu mando o livro sem problema algum. Esse não é o problema. Nenhuma informação pode ser restrita, no meu modo de entender, por uma questão financeira. Isso não é a questão. Tanto que eu não estou cobrando nada pelos encontros. O que veio de graça será transmitido de graça. Sempre lembrando que o objetivo é não depender de mais ninguém. Esse é o objetivo da gravação. É esse o objetivo. Eu queria agora mencionar um pouco sobre o aspecto do Venerável Mestre Akron. O Venerável Mestre, eu vou passar essas informações depois, mas outros encontros terão. O pessoal está escrevendo com o link do site. O Venerável Mestre Akron, ele é um pai espiritual. Ele é também o meu pai espiritual. Ele foi um faraó, primeiro faraó da segunda dinastia. Tem toda a história dos livros no Acículos Ciclos de Ra 1 ou 2, que eu mostrei agora. Daquela época de 5.000 anos atrás. Eu já tive uma experiência também naquela época, um desdobramento que me vi naquele momento. Mas lá, isso acho que foi 2001. 2001. Em 2002, no lançamento do livro Acículos Ciclos de Ra 2, a Maria Lúcia Zornai, que é a autora dos livros, a qual nós temos os direitos autorais, ela falou que fez uma dedicatória a um dos livros e disse que o mestre gostaria de falar comigo. Aí ela fez uma reunião depois, tempos depois, uns meses depois, e disse que nós, eu e mais algumas pessoas, pertenceríamos à primeira família do raio monádico Akron. Porque as duas, a segunda e a terceira família, já eram de conhecimento, já eram conhecidas. A primeira ainda não. E um tempo depois ela me perguntou, eu e as pessoas, se nós aceitaríamos prosseguir no trabalho. Nós aceitamos e desde então nós estamos fazendo essa transmissão desse conhecimento. Morelli, a Adriana pede que você libere ela aí, ou alguém que queira entrar. Estou vendo aqui. Pergunta escrito aqui. Se alguém Já tiver... entrei, querido, já entrei. Já entrou? Tá bom. Então já obrigada. Gratidão. Aproveitando essa pausa, Ademar, eu preciso fazer uma sugestão que Diga. aconteceu comigo outro dia. Não é do nosso grupo de apometria, mas eu explicando o livro. Tem algumas pessoas que eu explico esse livro. Só que a pessoa era de origem espiritista. Não era fanático, mas era só... E ele assustou quando chegou na terceira raça do país e se subdividiu em 2, depois mais 2, que virou 2 longos e 2 curtos, e deixou de ser alma-grupo e passou a ser a individualidade individual. Como ele era espírita, e para ele o espírito existe antes de tudo,
Não é a centelha divina que. Então ficou. Gostaria que um dia, em uma dessas aulas, porque como teve um que teve a franqueza de falar comigo, porque é bastante próximo, mas ele ficou em dúvida séria. Depois, deve ter muita gente que escuta e nem lê mais ou para por ignorância. E eu acho interessante para abrir, quebrar uma informação que ele tem desde berço, desde vô, pai, mãe. Sim. Quando eu entrar no segmento família espiritual, eu vou entrar nisso aí. Mas Essa explica que na plataforma... terceira raça, porque deve ter muito que realmente estude o livro, não dê uma lida. Aí vai descobrir coisas que às vezes não bate com o seu conhecimento de. Como é que eu vou falar? Ô, Que tá Pâmela, na... eu vou deixar você falar, mas deixa só eu terminar uma coisa aqui. Esse assunto, ele está dito quem leu o Banquete de Platão, é mencionado no Banquete da terceira raça raiz. É isso, esse detalhe é que é importante, essa deixa que o Morelli fez. O nosso conhecimento, ele está velado. Esse conhecimento que nós vamos falar agora era o conhecimento que existia nas escolas de iniciação. A escola pitagórica, os essênios, o mistério de Osíris. Isso era velado. O Mestre Acron, em 2003, 20 de janeiro, que é uma data importante para a espiritualidade, ele falou, chegou a hora, ele incorporou com muita dificuldade, porque é uma entidade com uma frequência muito sutil, mas ele incorporou para dar um ritual para nós e falou, chegou a hora de desenterrar a sabedoria que a fraternidade branca enterrou nas areias do deserto do Egito. Ô, Pâmela, olha, alguém está com o microfone aberto. Por favor, desliga. Por favor, Pâmela. Diga lá. A Pâmela levantou o braço aqui. Não sei se ela quer falar. Bom, então, enquanto ela não fala, a gente continua aqui. Então, vocês vão ver que o assunto, a dificuldade é porque ele foi velado. Não é que o assunto seja difícil. A dificuldade foi que a nossa compreensão foi distorcida. Ela foi introjetada uma série de coisas que não correspondem exatamente à verdade. Um dos exemplos, a mitologia grega, o próprio Mestre Acron falou, eles velaram tanto que ninguém consegue entender mais. Eu vou mostrar a vocês o que é Enéade. O que é Enéade? Os nove grandes da formação. Enéade, que é dita no History, que é dita... Eu vou mostrar onde estão os nove. Os gregos falam isso, os egípcios falam isso, os hindus falam isso. Agora, ninguém consegue... Acham que são pessoas. Nós temos que entender que em tudo existe consciência e forma. A forma só existe enquanto a consciência precisar evoluir. Forma é uma maneira da consciência se expressar para a sua evolução. A consciência é a raiz. Então, nós chamamos essa dificuldade. Foi que foi velado. Então, as pessoas tornam a coisa confusa, não chegam ao denominador comum, não chegam, porque elas ficam, um falou isso, o outro falou aquilo, o outro disse acolá, e aí elas não conseguem fechar a informação. Esse é o objetivo. É nós passarmos uma linha mestra para que as pessoas, lendo outros livros, que é válido, a indagação, o questionamento, elas podem linkar. E eu conversando com o meu irmão nos Estados Unidos, que também lê sobre espiritualidade, falou, não existe um livro como os Papiros Sagrados. Nem lá, nem cá, nem em lugar nenhum. Não existe lugar nenhum.
Não quero dizer que seja melhor, mas é o livro necessário para o momento atual, para as pessoas se posicionarem. Porque a sabedoria, ela é uma só. Ela não foi feita agora. Ela é a mesma desde a criação do cosmos. O que foi velado foi a forma de transmissão, pela incapacidade do ser humano de compreendê-la. E aí foram velando, 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 velando. E aí chegou um momento que o ser humano agora precisa, porque tem muita gente que já faz as perguntas: quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Então tem que desvelar isso aí, tem que desenterrar essa sabedoria, tem que mostrar uma sequência de um conhecimento. Senão a pessoa não consegue caminhar. Ela ouve muita coisa, mas não consegue juntar. Não consegue fazer um link. E muitas coisas, às vezes, não tem muita lógica. Mas outras têm, mas não consegue juntar. Não quero dizer com isso que o assunto se encerra. Longe disso. Eu sou a prova viva que sou um eterno aprendiz. Até hoje estou estudando esse livro. E até hoje tenho uma série de dúvidas. O que acontece? As minhas dúvidas, como eu já estudo isso há mais tempo, elas passam desapercebidas pela maioria das pessoas. Já começou. Eu já estou num nível de questionamento acima, porque já estou estudando isso há mais tempo. Mas não quer dizer que eu não tenha dúvida. Pode ocorrer de uma pessoa fazer uma pergunta, eu não tenho nenhum problema em falar, não sei. Alguém tem como liberar para a Pamela? Eu não sei de onde ela veio, se é por Eu não sei como é que e-mail. libera. Como é que libera? Tem um botãozinho, quem tem condição, eu não consigo aqui. Para mim aparece convidado da reunião, Pamela. E tem até a opção de eu descartá-la, mas eu não quero, porque se ela está entrando, mas eu não consigo Se ela liberar. ligar o como todos microfone, os ela outros. pode perguntar, né? Deixa eu ver se eu tenho como liberar o microfone. Tem várias opções. Permitir câmera, filtrar para mim, destacar para todos. Vou destacar para todos. Destacar para ver se alguém tem como fazer alguma coisa. Não sei nem quem é a Pamela. Ô, Pâmela, está escutando? Você está com o microfone travado, né? Se você destravar o microfone, você pode falar e perguntar. Ou qualquer outro. Eu só peço para não gerar Não, mas um eu eco. acho que ela quer entrar, acho que na reunião. Ah, é? Não, eu não sei. Desativar o microfone, não é o caso. Permitir câmera, vou permitir. Mas, e o que mais? Ó, acho que liberou o microfone dela. Ouvindo. Ô, Pâmela, acho que você está podendo falar agora, né? Eu não perguntei nada, mas ela está querendo entrar ou já está na reunião? Porque aqui ela está pedindo para entrar. Mas tudo bem, se ela já falou, então ela está A dentro. gente vai ter outros encontros, agora Eu estou na reunião, então eu vou esquecer essa. Valeu, muito obrigado. Eu estava preocupado com você faz uns 10 minutos. Não, vamos lá. Então, eu posso dizer que vou passar os conhecimentos básicos de determinadas coisas, para vocês terem, por exemplo, uma curiosidade do que eu estou dizendo. Por que as civilizações antigas elas faziam menção ao Sol? O que a nossa egiptologia atual e outros dizem? Porque o Sol ele faz as estações do ano. Porque o Sol interfere nas marés. Não, não é nada disso. O Sol, ele é uma consciência. Por isso é que os astecas, maias, incas, egípcios, chineses, indianos, todos têm o disco solar como referência. Lá o Zoroastro, lá na Pérsia, todos fazem menção ao disco solar. Porque Akhenaton, quando quis mencionar o disco solar e quis enaltecer a Aton, em detrimento de Amon-Ra, Amon-Re, ele estava certo, mas era desnecessário, porque Amon-Ra, Amon-Re é uma derivação de Aton. Aí a nossa
ciência atual acha que aquelas civilizações que construíram pirâmides adoram o Sol porque ele mexe com as estações. Não é isso. O Sol é uma consciência. Por que os Hopis e várias tribos adoravam a estrela de amanhã, que é Vênus? Porque Vênus é um planeta habitado por seres de uma frequência diferente da nossa. Por isso que os Hopis faziam menção a Vênus. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer com linkar as informações? É você começar a entender esse processo do nosso sistema solar, dos extraterrestres, fazer essa unidade desse conhecimento, e aí cada um consegue estudar com alguma raiz principal, algum tronco, mesmo que sejam outros livros. Senão, não avança. Por que nós reencarnamos e esquecemos? Porque a mente concreta é nova. Isso tudo eu vou mencionar mais à frente ao longo desses encontros. O Adhemar nunca reencarnou, meu espírito sim. Mas o Adhemar é a primeira experiência dele, do Akhel Thor. E quando eu morrer, é como eu estava lendo no Universo Autoconsciente do livro do Amit Goswami. Ele botou isso. As pessoas pensam que a personalidade, a alma individual é que reencarna, que volta. Não é. É um outro holograma do ponto onde a alma individual parou. Mas eu não quero me estender nisso. Por isso é que existe essa confusão de informação, esse núcleo de dúvidas, porque as pessoas perdem o ponto. O que é uma família espiritual? O que é isso? Agora, tudo teve o seu tempo. Nada, as coisas não estão erradas. Um detalhe interessante: por que lá atrás as pessoas, no final do século XIX, as mesas girantes? Não estou mencionando as fraudes, estou dizendo as manifestações espirituais que existiam para gerar a curiosidade no ser humano. O ser humano estava numa época de materialismo extremo. Então, gerar a curiosidade daquelas manifestações. Mais à frente, veio o momento de tratar pessoas doentes. Aí nós temos Bezerra de Menezes, o José Arigó, o próprio Chico, começou já a introduzir um pouco de sabedoria, Joseph Greber, vários seres que tratavam doentes, porque o doente, principalmente aquele doente terminal, ele já estava aberto a qualquer possibilidade que desse a ele uma chance de vida. Então ele estava aberto a tentar entender quem o curou, quem foi aquela manifestação que o curou. E aqueles outros que, vendo aquilo, falavam: tem algo diferente aí. Ele foi lá num centro tal e foi curado de um câncer. Ele foi curado de uma diabetes severa. O que é isso? Então, isso já foi feito deliberadamente dessa forma para começar a quebrar o materialismo existente nos seres humanos. Agora nós estamos chegando ao momento, para alguns poucos, muitos aí que estão nesse grupo, que eles já estão em condição de algo mais. Eu agora quero entender o algo mais. Quem eu sou, para onde vou e de onde venho. Porque a mente já está em condição de ter esse tipo de informação, esse tipo de sabedoria, esse tipo de mensagem. E é esse o nosso objetivo. É esse o objetivo do Venerável Mestre Agron, que é o nosso pai espiritual, a qual
eu menciono, sou apenas um transmissor dessa sabedoria. E a gravação é que ela fique eternizada, porque outros pais espirituais, depois que nós tivermos encerrado essa etapa, outros pais espirituais virão, e para que não precise um recomeço, parte disso já esteja registrado nas encarnações daqueles que assistiram, estudaram alguma coisa no campo da espiritualidade. Ou seja, já esteja mais permeado o campo dessa sabedoria. O Fresh Gordon quer falar também, eu não sei como é. O Fresh Gordon, pode tirar o seu microfone e falar? Levantou a mão aqui. Deixa eu ver se ele precisa de liberação aqui. A gente está com um problema, eu não sei como liberar, mas o Morelli vai resolver isso. Eu quero atender as pessoas. Mas o dele é só soltar o microfone, porque eu tenho, vou até fazer aqui. Eu tenho uma opção de fechar todo mundo, mas ele, querendo, ele abre, entendeu? E eu estou vendo, ele não está travado. É só... que nem a Pamela aquela pode hora. perguntar. Quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida da dinâmica, alguma coisa assim. Alguém? Bom. Deixa eu então dar um comentário também relacionado Sim. não ao mesmo assunto, mas em conhecimento. Quando você lê as primeiras vezes, né, porque ler a primeira vez o livro não é possível entender, mas você vai pegando assunto por assunto, você começa a entender. Só que quando você começa a entender, ou você deu credibilidade ao livro, ou ao Ademar, ou a quem te indicou, e você acredita, só que não, aí ainda é pouco. Quando você acredita, com todo respeito, é que você não sabe nada. Você confiou na palavra de outro. Dentro do livro tem a resposta para o que você estava procurando e não conseguiu concluir. Que você absorveu o conhecimento, aí você sabe. Você não precisa acreditar em ninguém, nem duvidar de ninguém. Você domina o conhecimento. Isso é um processo conquistado pelos curiosos. Não aparece de primeira, era isso. Morelli, importante sua colocação. A maioria do que está me assistindo aqui já ouviu falar de abdução. Porque o indivíduo foi abduzido e foi dado a ele um dom. Isso não é verdade. O dom já existia nele. O universo não dá nada a ninguém. Tudo é conquistado e pelo esforço e merecimento. Então, quando ocorre a abdução, aquele aspecto que estava bloqueado, ele foi destravado para que aquele indivíduo fizesse determinadas coisas, a qual já existia provavelmente uma programação prévia antes dele encarnar. No universo não dá nada a ninguém. Ninguém dá nada a ninguém. Tudo é conquistado, tudo é adquirido. Quem acha que vai ganhar alguma coisa de alguém está terminantemente errado. O que eu estou dizendo é duro, mas é a realidade. E muitas vezes eu tenho visto, ao longo desses anos de estudo, de grupos que eu frequentei e vi, eu vou contar um pouquinho da minha história, a pessoa se satisfaz com o conhecimento raso. Vai numa palestra, vai num evento, assiste uma live, e ela começa a se achar uma abençoada de pertencer a algum tipo de grupo diferente da maioria. Não pensem assim. Se a pessoa não se dedicar e aprofundar, ela vai ter um conhecimento raso. E esse pertencimento é mais muitas vezes um auto-engano do que uma realidade tácita. Eu vi uma palestra, já sei, já conheço.
Nós sabemos que o momento é difícil, momento nosso do planeta, mas não tem outro caminho. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo diversos assuntos serem desvelados. Ele é um momento difícil para quem ouve o que eu estou dizendo e para mim que fala. Eu vivo as mesmas agruras, dificuldades que todo mundo. Não tem nada de especial. A única coisa que eu cumpro é uma missão. Então a pessoa ouve uma palestra ou vai num centro e se sente especial em relação aos demais. E aí cai no comodismo. Não, eu já sei, eu sou diferente. O sentimento de pertencimento. Não é isso. Quem quiser se Agora, aqueles que se satisfazem, nós temos também que respeitar os níveis as pessoas têm diferentes níveis de informação. Não tem problema. Eu acho que o que eu estou ciente está bom. A quem quer se aprofundar, se aprofunda. Todo mundo está em diferentes níveis de caminhada. O assunto ele tem uma complexidade, por isso ele era velado. O que nós vamos falar, como eu já disse anteriormente, era das escolas iniciáticas. Não era dito abertamente. Quando vocês entenderem o processo do sistema solar, de Sírius, que é o pai espiritual do Sol, do nosso Sol, por que os antigos adoram Sírius, o Sol como uma consciência, também uma estrela, 1/7 do Sol é uma estrela, como o meu corpo físico é 1/7 do que eu sou, como em cima como embaixo, uma lei hermética. Quando vocês entenderem que o pai espiritual somos nós mesmos, numa outra condição, vocês vão começar a entender que está tudo ligado. Tudo ligado, entrelaçado. Tudo. Nada está fora do ser humano. Aí vocês vão entender o que está lá dito há 5.000 anos, que se dizia, está tudo dentro de você. Isso já era dito nas escolas iniciáticas. Agora, como chegar nisso? Ah, não, porque eu sou Deus. Tá bom. Esse é fato. Mas como compreender todo esse aspecto? Por isso que as escolas iniciáticas, elas velavam. O ser humano não tinha condição. O mestre Pitágoras, vocês sabem o que significa Pitágoras? Senhor Pitá. Sabe quem foi Pitá? O maior dos faraós egípcios. Na época de Zep-Tep. Está lá na egiptologia. Ele é uma expressão de Pitá. Pitágoras. Senhor Pitá. Os nomes significam muito. Nome é uma força. Osíris, Osorapes, Tote, todos esses nomes têm um sentido. Não são nomes dados aleatoriamente. Eles têm um sentido profano e oculto. Isso aí. Então, isso é a sabedoria hermética, que nós, dentro da nossa limitação, pretendemos passar. E isso não é dito. Não é dito em lugar nenhum. Não tem ainda uma estrutura que fale dessa forma, que o mestre Chakron veio trazer. Tem muita coisa sendo dita. A teosofia fala a doutrina secreta, isso é muita informação, mas agora a gente tem um livro, o básico do que o ser humano deveria saber. Então eu joguei algumas informações, eu vou contar um pouquinho agora do meu caminhar. Eu, desde 6 anos de idade, estudo espiritualidade. Então eu conheci uma série de linhas. Umbanda, Candomblé, conheci Santo de Mesa, Rosa Cruz, Eubiose, Teosofia, a IEV. Parte disso eu estudei. Mas até que chegou um momento, eu já contei essa história para quem um pouco antes de eu retornar a Brasília, estando no Rio de Janeiro, era a Shela da IEV, uma entidade falou para mim, você irá encontrar quem vai lhe explicar as coisas como elas são. E eu não foi dito mais nada além disso. Me encaminharam a Maria Lúcia, ao Zornai. Eu, chegando em Brasília, procurei. Ela me indicou o curso que era dado pelo marido dela, o Merenufs. Comecei a frequentar e sentir, sem me lembrar dessas palavras, sentir que ali
era o meu campo de atuação. O que eu fiz? Estou dizendo a minha história. O curso era aos sábados à tarde, de 6h30 às 8h30 da noite. Eu pedi ao Merenufes para que eu chegasse 2 horas antes para ele me dar aula particular. Eu acho que vocês não sabem disso. Eu, durante um ano e mais um pouco, eu chegava mais cedo e tinha aula particular com ele. Estudando 2 e mais a aula. Chegou um momento que eu comecei a entender um pouco desse assunto, do livro e tal. Isso foi em 1998, 99. 99. Era era escola sincromática de Acron? Isso. Aí eu fiz 2000, 2001. Em 2002, a Maria Lúcia falou a dedicatória do livro feito pelo mestre, queria falar comigo. Tivemos uma reunião posterior a isso. Aí eu fui, e mais alguns, que a gente pertencia ao raio monádico Acron, e em final de 2002, ela me perguntou se eu gostaria de continuar com esse trabalho. Eu e mais 2 pessoas aceitamos a continuidade desse trabalho. E é isso que nós estamos fazendo até hoje. Então, foi todo um processo de dedicação, esforço, para chegar nesse ponto. Agora, diferentemente da forma como eu aprendi, que era um curso de 9 meses, eu falo de um modo mais coloquial. Os tempos são outros. Eles são tempos mais curtos. Então, eu falo de um modo mais coloquial, mais comum, de um entendimento mais fácil, para que a pessoa entenda o básico que eu pretendo que a pessoa entenda. O que eu pretendo que ela entenda? Que ela tenha um conhecimento mínimo sobre o nosso sistema solar, que ela tenha um conhecimento básico sobre o nosso planeta, que ela tenha um conhecimento básico sobre extraterrestres, aqueles que atuaram na formação do ser humano e do planeta, que elas entendam o mínimo sobre famílias espirituais, sobre mediunidade, sobre chakras e sobre entidades espirituais. Se ela tiver esse conhecimento, eu me sentiria satisfeito de ter passado essa informação. Esse é o objetivo, é ter esse conhecimento básico. E aí, quem quiser se aprofundar, se aprofunda. Quem quiser estudar mais, estude. Quem quiser ler o que ler, mas a pessoa precisa ter um tronco. Se quiser estudar a teosofia, transforme isso num tronco. Não precisa estudar o que eu estou dizendo. Mas você tem que ter um tronco. Se você não tiver um tronco, você não vai chegar a lugar algum. Porque um vai dizer uma coisa, uns dizem que o extraterrestre vinha escravizar o ser humano, outros dizem que vieram de tal constelação, outros dizem que vieram de tal galáxia, outros dizem que fazem tal coisa. Aí a pessoa pega um emaranhado de informação. Qual é o conhecimento que ela levou ou que ela transformou isso numa sabedoria? Acabou não tendo. Acabou não tendo. Ela ficou confusa. Cada um está dizendo uma coisa. Ela ficou confusa. Ela não ficou com clareza, ela ficou confusa. Que eu recomendo, estudem alguma coisa, leiam alguma coisa, se dediquem a alguma coisa. E a partir daquela dedicação, daquele tronco, tente buscar outras informações para aquela informação. Isso é o importante. Eu queria agora, faltando 10 minutos, porque hoje eu vou terminar mais cedo, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Deixa eu ver o chat aqui. O Fred Gordo, o Logos, exatamente, o Sol é o Logos solar. Logos consciência. É isso aí. Por isso, os antigos, todos eles adoravam o Sol.
Não é pelo que a gente pensa que ele foi, a egiptologia, os estudiosos atuais. É o que ele realmente é. Agora, eu acho uma presunção do ser humano atual, uma sociedade que construiu pirâmides, que nós não conseguimos ainda compreender como foram feitas, achar que eles eram uma sociedade primitiva. Algo equivocado. O que foi errado, que foi uma derivação pela origem extraterrestre deles, foi a mumificação. A mumificação foi errado. Não deveria ter sido feito. Mas vocês não veem nenhum ente mumificado da primeira dinastia, nem da segunda. Vocês começam a ver múmias, 17ª, Ramsés, 18ª, foi um erro a mumificação. E quando eu entrar no extraterrestre, vocês vão entender por que foi equivocado. Mumificar o corpo. Por que foi errado? Mas isso a gente vai ver na frente. Ô, Pâmela, eu não entendi direito. Se você quiser digitar sobre o tronco, o que eu quis dizer mais no sentido é de a pessoa ter um conhecimento raiz, que seja a teosofia, que seja o Rosa Cruz, que seja a eubiose, que seja os papiros sagrados, mas ela precisa ter um conhecimento raiz. Porque senão ela fica olhando. Hoje tem uma série de informações na internet, lives, e eu fico olhando aquilo e falo assim, eu acho que as pessoas estão saindo mais confusas do que esclarecidas. Elas sabem que existe extraterrestre, mas qual é o link que elas fazem com o planeta Terra, com a formação do ser humano? Não sei se elas conseguem fazer, se elas conseguem ter uma coisa, um encaminhamento lógico disso. Eu não sei, me parece que não. Mas não, eu não sou o dono da verdade. Olha, família espiritual, eu vou ter um desses encontros, eu vou tratar especificamente sobre família espiritual. Eu não quero adiantar agora, mas vocês vão perceber como é fantástico a nossa interação com o nosso pai e mãe espiritual. Vocês vão perceber isso, que é tudo uma mesma coisa. Assim como lá, assim como cá. Mas eu deixo para mais à frente aí a gente falar isso, porque não seria o objetivo de hoje, não, mas vou tocar nesse assunto bem detalhado. Vocês nunca ouviram isso em lugar nenhum. Chakras, eu vou falar sobre chakras. Os chakras representam, estão ligados às nossas entidades. Mediunidade, médio dirigente, o identificado com pai e mãe. O Chico Xavier, por exemplo, é um médio dirigente. Por que ele tinha toda aquela potência, toda aquela condição de receber manifestações de outros seres? Porque ele era um médio dirigente. A Maria Lúcia e o Sanchu, o Adamagildo, eram médios dirigentes que recebiam o venerável Mestre Agron. E por curiosidade, a Graça, que está no grupo, ela foi cambono do Mestre Agron, lá na década de 70. Não. Ô, Narciso, eu não vou começar com uma leitura de livro. O livro é individual. Eu quero ser um facilitador. Um facilitador. O livro que a pessoa lê. O livro é difícil, eu reconheço isso, mas o que eu quero fazer é pegar os assuntos principais e mastigar com vocês. Os assuntos, como eu te falei, sistema solar, planeta Terra, extraterrestre, todos já ouviram falar do intramundo. O que é um intramundo? Tem até um livro chamado Terra Oca. Mas as pessoas conseguem linkar esse intramundo com o ser humano da Terra? Não.
As pessoas conseguem linkar Vênus com o ser humano da Terra? Não. Tem até no History, um programa e um livro do Valentor. O Valentor, o homem que veio de Vênus. Vênus está intimamente ligado ao planeta Terra. São eles que mais interagem com o ser humano nos seus discos voadores. Olha, a astrologia tem a sua função, mas ela tem uma ligação, sim. Mas eu não vou mencionar sobre a astrologia nesse momento. Nem eu sou um expert em astrologia. Deve ter gente aí no grupo que conheça muito mais de astrologia, mas está com certeza ligado ao nosso ser atual. O Mestre Acron, ele é o primeiro faraó da segunda dinastia. Primeiro faraó da segunda dinastia. Agora, então é isso que nós pretendemos passar. E que vocês sejam multiplicadores desse conhecimento. Nosso objetivo, porque toda a informação espiritual que vocês ouvem, que vocês registrem, seja uma coisa lógica, ela fica registrada no que várias linhas filosóficas chamam dos átomos, filhos e mães e filhos permanentes. Está registrado lá. Por exemplo, nessa encarnação agora, eu tive a oportunidade de me reconhecer como filho do mestre do dileto Khufu e, acima dele, do venerável mestre Acron. Eu tive a oportunidade de me reconhecer. E isso jamais será perdido. Nas encarnações futuras, esse conhecimento meu será relembrado. Porque isso foi conquistado. Você vai ter que acessar, né? Mas de alguma maneira o acesso será facilitado. Porque já está registrado. Induzir. Para entrar nas famílias, vocês vão ver que o que muitos estão fazendo é recobrar conhecimentos que já tinham. Outros adquirindo conhecimentos novos. Mas tudo dentro dos atrasados, medianos e adiantados. Antes que você encerre, hoje você falou uma outra coisa, que nós somos um corpo desses 7, que tem em cima e que tem embaixo. Isso. Se você tem 7 em cima e 7 embaixo, resulta em 14. Isso. E você tem um deles que é o 13, mas que de fato é a manifestação de um dos corpos. Sim. Né? Agora, isso tem no livro, só que isso fica tão escondido que eu não sei se alguém pega. É que eu já comi de todo jeito isso aí. Por isso que mas a coisa não é fácil dessa maneira. A gente vai mastigar um pouquinho. Olha, eu estou lendo um livro chamado Magia Egípcia. Vocês sabem quem foi Tote? Quem? Tote. Tote é mencionado Tote é Osíris encarnado. Tote é Osíris encarnado. Então, 19, o que ele menciona no livro, na Magia Egípcia? Ele menciona o seguinte, que Ísis, por meio de Tote, juntou as 7 partes de Osíris. Olha o conhecimento na sua sutileza, porque você só junta o conhecimento através da manifestação física, que é o campo de prova da experiência. Então, Ísis e Osíris, parte e contraparte, masculino e feminino, juntou as 7 partes por meio de Tote, ou seja, de Osíris encarnado, ele encarnado, unificou as 7 partes. E por que são 14? Porque são 7 pelo aspecto masculino e 7 pelo aspecto feminino. Por isso é que as pessoas não entendem.
o mito de Osíris esquartejado é a queda dos planos. Quando você vai reencarnar, você desce os seus 7 planos. Esse é o mito do corpo de Osíris esquartejado, o nosso corpo espiritual fragmentado em 7 corpos. Essa é que é a beleza do conhecimento hermético. É você ler algo e entender o que ele quis dizer, o que foi velado pelos nossos antepassados. Então, mas é isso que você tem que repisar pelo seguinte. Tudo Não, isso... eu vou revisar. Não, mas veja por que eu estou falando. Está no livro. Está no livro. Só que tem hora que se a pessoa não linkar a página, chutando aqui, a página 30 com a 90, para fechar, quando ele chega na 90, ele não lembra da 30, porque ele não está pensando naquilo. Então, esse livro, ele acha que ele é difícil, porque ele tem que ser alcançado. Mas Sim. você, como facilitador, que é o que você se propõe, você tem que pegar alguns ganchos que eu vou te cutucar, com todo respeito, mas é para ajudar nós a amarrar algumas pontas para começar a dar sentido, dar lucidez, consciência. Não é informação, é ele absorver a informação e saber, e não acreditar. O processo de acreditar ele é transitório. Né? Sim, tem uma. Borelli, desculpa interromper, mas tem um detalhe interessante. Eu estava lendo sobre isso da crença. Aí eu estava lendo um livro, ele falou assim: a crença é perfeita para o indolente. Porque eu já tenho a crença. Aquele que estuda, ele tem a convicção. Ele não tem a crença, ele tem a convicção. Eu achei interessante essa colocação. Mas a crença, a pessoa fala assim: eu acredito. Pronto, ela estagnou. Ela parou ali. Só que ele acreditou porque ele deu crédito, mas ele não sabe. Ele não sabe. Vai mais fundo, que daí ele passa a saber. Só ter que é mais a convicção. Difícil. Isso tem uma lógica. Isso tem uma lógica. E eu vejo a função dessas reuniões, essa elucidação, clarear, né? Aquele com aquele, não dá 2, dá 1/4, porque ele se junta, forma até o triângulo. Isso começa lá na página 46. Eu não vou entrar muito nesse aspecto. Eu quero. Pessoal, olha, o horário vai ser 19h30 a 21 horas. Eu me estendi um pouquinho, 2 minutos a mais. Eu vou dizer para vocês o objetivo. O objetivo é esse: é conhecer o sistema solar, é o nosso planeta Terra. Espera um pouquinho, você me dá licença. Você falou agora 19h30, 21 horas. Que horas é no seu relógio? Não, mas não são 21. É que hoje eu quero fazer só uma introdução e terminar mais cedo. Ah, bom. Não, o meu está 8h30 aqui. Ó. Então eu acho que o horário vai ser 19h30 às 21 horas, às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, até terminar 8 encontros. Esse foi o primeiro. Teremos mais 7, que aí eu vou entrar no detalhe mesmo do assunto. Estou lendo aqui porque a Pamela escreveu. Família espiritual tem a ver, sim, com o extraterrestre. Mas não quer dizer que só o extra tem. O ser humano da Terra também tem. E nós vamos fazer uma divisão disso aí. Porque muita gente que é encarnado, que é atrasado de uma ronda de origem, ainda não se reconheceu como um atrasado. Está, muitas vezes, até assistindo o que eu estou falando. Agora, mas isso nós vamos entrar mais lá na frente. Esse atrasado que você mencionou é em relação ao atrasado, ao intermediário e ao adiantado? É isso. Então, quando todo o programa evolutivo termina, você sempre terá os avançados, os medianos e os atrasados. Esses 3 níveis também têm suas subdivisões. Os atrasados adiantados, os atrasados medianos, os atrasados. Por isso, tudo é relativizado. Fala, Adriana. Boa noite.
Boa noite. Eu queria saber o seguinte, não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas vamos lá, vamos tentar. Quando a gente pega o livro, né, que eu já folheei, já li, a gente já Sim. fez várias vezes curso, eu queria saber se você hoje consegue trazer para a realidade do momento, do agora, todo o conhecimento que você adquiriu, todas as informações que chegaram através desse estudo, e consegue hoje aplicá-lo no seu dia a dia, dentro desse contexto, porque são informações, vamos dizer assim, bem, vamos dizer, como é que eu vou dizer, bem sutil, né? E aqui no aqui e agora, como é que a gente pode utilizar esse conhecimento para aplicá-lo? A gente tem condição de fazer isso? Bom, Dá para fazer essa isso? pergunta foi o Flash Gordon também. Isso é o fundamental. Isso é o fundamental. Por quê? Quando eu entrar, por exemplo, eu tenho condição, faço isso quando eu recebo pancada, cargas negativas. A Pâmela botou meditação. A meditação é uma maneira de você unir ao seu eu superior. O eu superior é o pai espiritual. Agora, por exemplo, quando você entende determinados processos, o que você tem que fazer? Você tem que minimizar as suas reações a determinados impactos que você tem. Por exemplo, se você sabe que o seu eu superior, o seu pai e mãe espiritual, é você mesmo, você sabe disso, você tem a oportunidade de se recolher e orar para ele. Não orar para uma coisa dispersa, mas você pedir ao seu próprio eu superior tranquilidade, iluminação, discernimento. Você já imaginou você pedir isso a você mesmo, no eu superior, do que você fazer uma oração para o cosmos? O impacto que isso é muito mais próximo de você. Você fazer um pedido a você mesmo, de outra maneira. Deixa eu fazer um exemplo disso. Lá na OFO, lá em 1960, uma figura conhecida historicamente, o Menertete, o nome místico de um dos filhos de Acron, lá da terceira família. O pai espiritual dele era Lao Tse. Então vocês conseguem ver a diferença de um pai e mãe espiritual para uma expressão humana? O Lao Tse, que é uma figura historicamente conhecida, escreveu livros. Ele é o pai espiritual do Menertete. E digo mais, o Lao Tse, que foi misturado e confundido na nossa literatura atual, foi o discípulo número 1 de Confúcio, que foi o discípulo número 1 de Buda. Então, quando você você conhece isso, você faz de tudo para você minimizar o impacto, porque o impacto vai ser a você mesmo, aquele pai e mãe espiritual. Uma outra coisa, você sabendo que tudo é mental, o universo é mental, o que você faz? Tenho que acalmar minha mente. Tem que acalmar minha mente. Quando você percebe que a natureza e você estão intimamente ligados, e isso é uma coisa que eu não queria entrar agora, eu parto de uma conclusão minha, nós atuamos na própria evolução dos mundos inferiores. Quando você percebe isso, você tem a responsabilidade de se aprimorar e se melhorar. É uma responsabilidade. Não estou dizendo com isso santificação, não. Mas você buscar o aprimoramento. E quanto mais
você se aprimora, mais o seu eu superior vai descer a você. Porque não é você que vai a ele, é você que dá passagem para que ele venha. É o contrário. O ser humano pensa em ir acima. Nós não vamos acima, eles é que descem a nós. Quando nós damos a condição, nós nos aprimoramos, nós nos aperfeiçoamos. É o contrário do que o ser humano imagina. Por isso é que a sabedoria tem o seu aspecto principal, de você se compreender e botar em prática no seu dia a dia. E muita coisa foi dita errada. Quando Jesus falou, dar a outra face, não é você virar um saco de pancada. É você não revidar com ódio aquilo que você recebeu. E se você teve raiva, não se culpe, se perdoe. Não consegui ainda superar isso. Mas também não quer dizer você ser uma pessoa tola. Deixa todo mundo fazer tudo comigo. Nunca foi assim. Nenhum mestre diz isso. Pelo contrário, eles são severos no cumprimento da lei. Agora, as interpretações é que foram erradas. Esse caminho ele ensinou o Jesus Cristo, né? Mais o Cristo dos 30 aos 33 anos, é que ele passou a informação, porque estava todo mundo se acabando, porque no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Então tinha raiva, quem tinha o direito de se vingar, se vingava. Ele veio ensinar a técnica, por isso que ele falava por metáforas, ele veio ensinar a técnica de você quebrar aquela submissão que todos nós aqui nesse planeta, inclusive os desencarnados, que estão submissos, à lei de causa e efeito, que toda ação provoca uma reação proporcional e análoga à ação cometida. Como é que você acaba com isso? Como ele deu o exemplo na cruz de liberar o ladrão, porque ele realmente se perdoou. Ele realmente se transformou. Então, os 4 passos são, está escrito, não amarradinho, que nem os papiros, está tudo que buscar lá longe, mas aceitar, porque é um fato, como eu vou contestar, se perdoar, porque ninguém passa pelo que não precise e não mereça, perdoar o outro, que seria oferecer a outra face, que seria amar os seus inimigos, você alcança a caridade. Por quê? O que mais Paulo propagou, fora da caridade não há salvação. E você não chega a ela sem dar os 3 primeiros passos e colapsar em física quântica caridade. Caridade não é uma coisa construída, ela é sentida. E tem um detalhe, para que não fique amanhã confuso. A mente é fundamental para você dar o arranque, mas o conhecimento é assimilado quando você sente, porque o cérebro é 100 mil vezes menor eletricamente do que o sentir, e 5 eletricamente, e magneticamente 5 mil vezes mais fraco, ou o contrário, para ficar mais. O sentir é 100 mil vezes mais forte eletricamente que a força cerebral, e 5 mil vezes mais forte magneticamente, porque a energia ela é materializada por energia e magnetização, né? Condensação do eletromagnético. Isso está no Papiros também, só que com uma outra. O que eu resumi, puxei Jesus assim, o livro. Ele é um livro infinito. Não infinito. Você está sempre estudando e adquirindo. Ô, Ney, o acesso facilitado, na verdade, muita gente. Eu não tenho conhecimento profundo de magia. Eu sei algumas coisas para mim. Muita gente conhece esse ultra esotérico, em parte que o Jazir I falou, em parte é isso das escolas iniciáticas. Quem foi da IEV, o Shiderá é o pai espiritual do Jazir I. Ou seja, é o eu superior do Jazir I. Por isso, para a gente dar um fecho bacana, bonito aí, o Yogananda
Quando o Yogyakarta, quando falou por Yogananda, no livro Autobiografia do Yogi, ele fala: nós estaremos unidos por toda a eternidade. Porque o Yogananda era um filho e o Yogyakarta era o pai espiritual do Yogananda. Por isso, e quando Jesus falou a Paulo, aqueles que são meus estarão comigo por todo sempre. Porque Paulo também era um filho. E os apóstolos também eram filhos de Jesus. Os apóstolos eram filhos de Jesus. Que a gente vai entrar quando entrar nas famílias espirituais. Não, não tem nenhum. Akhenaton não tem nenhum. Até tem uma, Pamela, tem um aspecto interessante do Akhenaton, que o mestre Chakron falou, que quando ele faleceu, ele viu a perda de tempo dele ter acabado com o culto a Amon, porque Amon é uma manifestação de Atom. Então, quem estava homenageando Amon, automaticamente estaria homenageando a Atom, que é acima, é o incognoscível, que não havia necessidade de todo esse esforço, desgaste que ele falou. Isso o mestre Chakron lá atrás comentou. Quem põe não? Bom, pessoal, hoje eu queria fazer só uma pequena introdução, até alongamos um pouco mais, que o assunto acaba gerando mais interesse, curiosidade. Vocês vão ver pelo ineditismo da informação, muitos vão ver determinadas coisas pela primeira vez. Isso foi dito pelo mestre Chakron na década de 60, isso está sendo dito pela primeira vez para a humanidade. Isso nunca foi dito dessa forma. Porque a humanidade precisa caminhar. Então, eu agradeço aí a paciência de me ouvirem. Aguardo o pessoal na próxima quinta-feira, 18h30 às 21h. Aí nós vamos entrar num assunto. Não se preocupem com o impacto de imagens. Gravem. Tentem gravar o que eu vou falar. Porque o que eu vou falar é o que está mastigado. Eu preciso usar a imagem, porque tem gente que já conhece mais, outros menos, aquilo ali. Aí eu não posso limitar. Mas o mais importante para quem tiver dificuldade, grave aquilo que eu vou falar. O principal. Volto a dizer: sistema solar, terra, extraterrestre, famílias, mediunidade, chakras, entidades. Isso é o que eu gostaria que as pessoas levassem consolidado, em mais grau ou menos grau. Eu agradeço. Eu entendi 18h30, 19h30, né? 19h30 às 21h. Isso aí. Isso aí. Tá bom? Pessoal, tenha uma boa noite aí. Boa noite. Eu agradeço a atenção e a paciência de ouvir. E espero que vocês gostem desses mais 7 encontros aí. Tá bom? Até logo. Boa noite. Termino agora aqui.